Trabalho como enfermeira no Hospital São Vicente há quase 7 anos. Sempre fui apaixonada pela profissão, apesar das dificuldades da rotina noturna. O turno da madrugada sempre teve seus desafios, pacientes agitados, emergências inesperadas, claro, aquela sensação incômoda de estar cercada pelo silêncio dos corredores vazios. Mas nada se compara ao que aconteceu naquela noite. Tudo começou por volta das 2 da manhã. Eu estava revisando os prontuários quando notei algo estranho. No monitor de vigilância, uma figura caminhava pelo corredor do 3º andar, onde ficavam os pacientes em estado crítico. Era um homem vestido com o avental padrão do hospital, andando devagar, como se estivesse desorientado. O curioso era que, naquela ala, todos os pacientes estavam acamados, e nenhum deles deveria estar de pé, muito menos andando sozinho no meio da noite. Meu primeiro instinto foi checar os quartos. Chamei Daniel, um colega de trabalho, e fomos juntos até o 3º andar. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo som distante dos monitores cardíacos e da ventilação. Passamos de quarto em quarto, verificando os pacientes. Todos estavam dormindo ou sedados, exatamente onde deveriam estar. Tem certeza de que viu alguém? Daniel perguntou, franzindo a testa. Aceti. Tinha certeza absoluta. Estava bem aqui no monitor, no corredor. Continuamos a ronda, mas não encontramos ninguém. Ainda assim, aquela sensação de que algo estava errado não me abandonou. Quando voltamos para a enfermaria, decidi revisar as imagens da câmera de segurança. O vídeo mostrava claramente um homem saindo de um dos quartos e caminhando lentamente pelo corredor. Mas quando ele chegou no fim do corredor, desapareceu. Meus dedos ficaram gelados. Isso não faz sentido. Daniel também ficou pálido. O quarto de onde ele saiu. Ele clicou no número da porta e olhou para a ficha do paciente. Meu coração quase parou. Aquele era o quarto de Samuel Costa, um senhor idoso que havia falecido naquela mesma noite, pouco antes da meia-noite. Daniel e eu nos entreolhamos. Ninguém tinha entrado naquele quarto depois que o corpo foi levado. Mas o vídeo mostrava claramente uma figura saindo dali. A tensão no ar era sufocante. Decidi que precisava voltar até lá, mesmo que minha intuição gritasse para eu não fazer isso. Peguei minha lanterna e fui sozinha ao 3º andar. O corredor parecia mais longo do que o normal, e o frio repentino fez minha pele se arrepiar. Cheguei até a porta do quarto de Samuel e parei diante dela, hesitante. Algo dentro de mim dizia para não entrar, mas respirei fundo e girei a maçaneta. O quarto estava vazio. As luzes estavam apagadas, e a única iluminação vinha da tela fraca do monitor cardíaco desligado. O cobertor estava dobrado sobre a cama vazia. Tudo parecia normal, até que senti um cheiro estranho no ar. Era um odor frio, úmido, como o cheiro que fica no ar depois da chuva, mas com um fundo metálico. De repente, um arrepio percorreu minha espinha quando ouvi um barulho baixo, como se algo estivesse se arrastando no chão. Me virei imediatamente, apontando a lanterna para o canto do quarto. Nada, mas o barulho continuou, agora do lado de fora da porta. Saí apressada, olhando para os lados. O corredor estava vazio, mas o ar parecia mais pesado. Foi quando vi, no reflexo da janela ao final do corredor, havia uma silhueta parada atrás de mim. Meu coração disparou. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali. Engoli seco e comecei a recuar em direção ao elevador. Mas, conforme andava, meus passos pareciam ecoar de maneira estranha, como se houvesse mais alguém pesando no mesmo ritmo que eu. Quando finalmente cheguei ao elevador e apertei o botão, senti um arrepio intenso subir pela minha nuca. Alguém sussurrou o meu nome. Me virei mais uma vez, e dessa vez ele estava lá, a figura parada no meio do corredor, exatamente onde eu tinha visto na câmera. O avental hospitalar cobria seu corpo magro, e sua pele parecia pálida demais. Mas o pior eram os olhos, vazios, escuros, profundos como se não houvesse nada ali dentro. Meu corpo paralisou. Eu queria correr, gritar, mas nada saía. A luz do corredor piscou, e por um segundo, ele desapareceu. No instante seguinte, senti um sopro gelado ao lado da minha orelha. A porta do elevador se abriu, e sem pensar,
Me joguei para dentro, apertando o botão para descer. Quando olhei uma última vez para o corredor, ele estava vazio. Passei o restante da noite trancada na enfermaria, sem coragem de voltar ao terceiro andar. Quando a manhã chegou, verifiquei as câmeras novamente. O vídeo ainda estava lá. O homem ainda estava lá. Mas na última cena, antes de desaparecer no final do corredor, ele se virou e olhou diretamente para a câmera. E então, sorriu. Pedi para trocar de turno na semana seguinte. Nunca mais fiz rondas naquele hospital à noite. Mas às vezes, quando passo pelos corredores vazios, ainda sinto um arrepio estranho e ouço passos que não pertencem a ninguém. E o pior de tudo, a cada semana, um novo paciente aparece na lista de óbitos. E eu sei que, de alguma forma, ele ainda está lá, esperando pelo próximo. Desde pequeno, sempre tive medo de cemitérios. Não importava o horário, nem o motivo, apenas a ideia de andar entre os túmulos me deixava arrepiado. Então, quando comecei a trabalhar como vigia noturno em um cemitério antigo da minha cidade, já sabia que enfrentaria meus próprios demônios. O salário era bom e eu precisava do dinheiro, então aceitei o emprego sem pensar duas vezes. Mas, naquela primeira noite, percebi que havia algo estranho ali. A entrada do cemitério era um grande portão de ferro retorcido, rangendo com o vento. As lápides, desgastadas pelo tempo, pareciam sombras esculpidas na terra. Algumas estavam inclinadas, outras quebradas, e havia um mausoléu no centro, imponente e esquecido. Meu turno era simples: caminhar pelo local, garantir que ninguém invadisse. Claro, tentar não enlouquecer com a solidão. O antigo vigia, um senhor de idade avançada, apenas me deu uma advertência antes de ir embora. Se ouvir passos atrás de você, não olhe para trás. Nunca. Tentei rir, achando que era só uma forma de me assustar, mas sua expressão séria me deixou desconfortável. Assim que ele partiu, caminhei pelos corredores de túmulos, ouvindo apenas o som das folhas secas sendo esmagadas sob meus pés. O relógio marcava quase 3 da manhã quando tudo começou. Primeiro, foi um sussurro, baixo, quase imperceptível. Parecia um murmúrio distante, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Respirei fundo e continuei andando. Foi quando ouvi os passos. Vinha atrás de mim, um som nítido, cadenciado, como se alguém seguisse meus movimentos. Lembrei do aviso do antigo vigia e mantive meu olhar à frente. Meu coração martelava no peito e minhas mãos começaram a suar. Quanto mais andava, mais nítidos ficavam os passos. Minhas pernas começaram a tremer. O instinto gritava para eu correr, mas sabia que se fizesse isso, estaria perdido. Então, fiz o contrário, parei. O som dos passos continuou por mais alguns segundos e depois cessou. Um silêncio absoluto tomou conta do cemitério. Eu mal conseguia respirar. Então, um sussurro veio do meu lado. Por que parou? Meu sangue gelou. Não tinha ninguém ali. Minha mente tentava encontrar uma explicação racional, mas meu corpo gritava que algo estava terrivelmente errado. Reunindo toda a coragem que me restava, comecei a andar novamente, dessa vez mais rápido. Passei pelo mausoléu central e tentei não olhar para os vidros empoeirados. Diziam que aquele lugar pertencia a uma família antiga da cidade, mas que havia sido abandonado após uma tragédia. Ouvia histórias sobre rituais e desaparecimentos, mas sempre achei que fossem apenas lendas. Até ver a porta do mausoléu entreaberta. Ela estava fechada quando passei por ali mais cedo. Parei, sentindo meu coração disparar. Do lado de dentro, um leve brilho oscilante iluminava a escuridão. Uma vela. Alguém estava ali dentro. Talvez um invasor. Um vândalo. Respirei fundo e decidi verificar. Empurrei a porta com cuidado, revelando o interior poeirento do mausoléu. O ar estava pesado, carregado de um cheiro antigo, quase podre. O brilho vinha de várias velas acesas ao redor de um caixão de pedra. O tampo estava deslocado, como se tivesse sido aberto. Mas o que realmente me fez recuar foi o sussurro novamente. Agora, mais perto. Você veio tarde demais. Senti um arrepio percorrer minha espinha.
Me virei para sair dali o mais rápido possível, mas algo me impediu. Um vulto. No corredor do cemitério, bem na saída do mausoléu, uma figura alta e esguia me observava. Não tinha rosto, apenas uma silhueta escura e distorcida pela luz das velas. Meu corpo congelou. Tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. O vulto deu um passo à frente. E outro. A cada movimento dele, meu coração batia mais forte. Num surto de desespero, fechei os olhos e corri para trás, me encostando no caixão. O som das velas tremulando encheu meus ouvidos, e eu sentia a presença ao meu redor. Não sabia o que fazer, até que ouvi um grito. Um grito horrível, rasgado, como se algo estivesse sendo arrancado da própria realidade. Abri os olhos e a figura havia desaparecido. O cemitério estava novamente em silêncio. Corri sem olhar para trás. Passei pelo portão de ferro e só parei quando cheguei à rua. Nunca mais voltei para aquele trabalho. No dia seguinte, entreguei minha demissão sem dar explicações. O antigo vigia apenas sorriu de canto, como se já soubesse o que aconteceu. Desde aquela noite, sempre que passo perto do cemitério, sinto uma presença me observando. E, de vez em quando, ainda ouço passos atrás de mim. Mas eu nunca olho para trás. Era para ser apenas mais um turno extra na escola. Eu trabalhava como vigia noturno há pouco tempo, cobrindo alguns horários vagos para complementar a renda. O prédio era antigo, com corredores estreitos e um cheiro de madeira envelhecida. Durante a noite, o silêncio era absoluto, exceto pelo eco distante dos meus passos e pelo zunido das lâmpadas fluorescentes. Naquela noite em particular, tudo começou de forma estranha. Assim que passei pela recepção para checar os registros, notei algo incomum. O sistema de câmeras mostrava movimento na ala do ensino fundamental. Era impossível. Não havia mais ninguém na escola. Todos os professores e funcionários já tinham ido embora, e eu havia trancado todas as portas. Curioso e um pouco apreensivo, caminhei pelo corredor principal até a ala indicada pela câmera. Conforme me aproximava, senti um arrepio inexplicável. O ar parecia mais pesado, e a luz do corredor piscava de forma irregular. Quando cheguei à sala de onde vinha o movimento, parei. A porta estava entreaberta, rangendo levemente com o vento. Lá dentro, as pequenas cadeiras e mesas estavam organizadas, exceto por uma, afastada no fundo da sala. Foi então que ouvi um leve som de lápis riscando papel. Meu coração disparou. Hesitei, mas reuni coragem e empurrei a porta. A sala estava vazia. Caminhei lentamente até a mesa afastada e vi um caderno aberto. As páginas estavam cobertas de rabiscos, como se uma criança tivesse desenhado repetidamente algo que não conseguia expressar em palavras. As figuras eram estranhas, crianças sentadas, uma lousa com palavras ilegíveis, e no fundo, uma silhueta escura, sem rosto. Um arrepio percorreu minha espinha. Quem havia feito aqueles desenhos? E por que estavam ali? Antes que eu pudesse reagir, um som baixo e arrastado veio do corredor. Um som de passos pequenos, lentos, pareciam de uma criança. Engoli em seco e me virei na direção do som, mas não vi ninguém. O silêncio voltou, ainda mais sufocante. Decidi revisar as câmeras pelo celular. Meus dedos tremiam enquanto abria o aplicativo de segurança. Quando a imagem carregou, meu sangue gelou. No vídeo, uma criança de uniforme escolar caminhava sozinha pelo corredor. Sua cabeça estava levemente inclinada para o lado, e seus pés descalços deslizavam pelo chão como se não tocassem completamente a superfície. Ela se movia sem pressa, em direção à sala onde eu estava. Eu não conseguia me mexer. Só podia olhar, congelado, para a tela. Foi então que a criança parou, bem na frente da porta. Lentamente, sua cabeça virou para encarar diretamente a câmera. E então, com um movimento brusco, a tela ficou preta. A luz da sala piscou violentamente. O caderno sobre a mesa se fechou sozinho, levantando uma leve nuvem de poeira. O ar ficou frio o suficiente para que minha respiração se tornasse visível. Eu saí dali o mais rápido que pude. Corri pelos corredores vazios, sentindo uma presença atrás de mim a cada passo.
Só parei quando cheguei ao meu carro, ofegante, com o coração disparado. No dia seguinte, pedi demissão. Mas antes de ir embora de vez, perguntei a um funcionário mais velho sobre aquela ala da escola. Ele apenas me olhou por um momento, suspirou e disse: há muitos anos, um aluno ficou preso aqui depois do horário. Quando o encontraram, já era tarde. Desde então, algumas pessoas dizem que ele nunca foi embora. Saí dali sem olhar para trás. Mas até hoje, às vezes, quando vejo uma sala de aula vazia, sinto como se estivesse sendo observado.